Não é segredo pra ninguém que o sonho de muitos padawans é e sempre foi se tornar um Jedi. Para isso, eles abdicaram de suas famílias, do apego emocional e material, eram submetidos a rigorosos treinamentos, passavam praticamente o dia inteiro meditando e mesmo assim ainda deveriam passar pelas provações Jedi para conseguirem conquistar esse objetivo. E mesmo depois de tudo isso, muitos deles ainda desistiam, já que a vida de um Jedi não era nem um pouco mais fácil. Sendo assim, vem comigo para conhecer todos os padawans que deixaram a Ordem Jedi. Bom, a Ordem Jedi era constituída de indivíduos sensitivos à força, identificados desde a infância e treinados em seus templos. Geralmente, essas crianças eram encontradas por outros Jedi, podendo ser sentidas por sua conexão com a força ou chamadas pelos pais. Elas eram então levadas ao templo de Coruscant e treinadas até serem escolhidas por um mestre e se tornarem padawans. Vale lembrar que a conexão com a força de cada indivíduo era única, portanto, alguns younglings ou padawans poderiam ter muitas dificuldades em seu treinamento e até mesmo perceberem que não gostariam de seguir esse caminho, como vimos na HQ Obi-Wan de 2022, em que Garen Rand, uma youngling amiga de Obi-Wan Kenobi, desistiu de se tornar Jedi, pois teve visões de seu pai em perigo e então fugiu para ajudá-lo. Inclusive, se um youngling ou padawan deixasse a Ordem Jedi, ele ou ela não faria parte daqueles conhecidos como os 20 Caídos. Esse título era para os cavaleiros ou mestres Jedi que abandonaram a Ordem, como por exemplo o próprio Conde Dooku. Mas hoje a gente vai listar os padawans que a gente conhece no Canon e no Legends que deixaram a Ordem. Komari Vossa. Começando pelo Legends, a padawan Komari Vossa deixou a Ordem Jedi após ser impedida de passar pelas provações para se tornar uma cavaleira. Komari era talentosa com o sabre de luz e apesar de seu temperamento volátil, ela se provou uma aprendiz com grande potencial nos caminhos da força, tanto que ela foi escolhida pelo próprio Conde Dooku como a sua padawan. Após um belo desempenho na batalha de Gilladran, derrotando 20 soldados mandalorianos em combate, ela chamou a atenção dentro da Ordem, mas seu mestre e o conselho decidiram que ela não poderia passar pelos ritos para se tornar uma cavaleira por conta de sua atitude agressiva, além do fato dela desenvolver uma certa paixonite por Dooku. Komari tomou essa decisão como uma traição da Ordem Jedi e abandonou o templo, eventualmente caindo para o lado sombrio. Jolee Bindo. Durante a Velha República, Jolee Bindo era um padawan que treinava no Templo Jedi de Coruscant. Considerado inconsequente e impulsivo, ele frequentemente desafiava as ordens do conselho e fazia o que achava ser certo. Durante uma missão, a nave dele foi abatida por uma mulher chamada Nayama, com quem ele acabou se casando. Ela era sensitiva à força e apesar de seu status de padawan e o conselho ser contra, Jolee a treinou. Com a ascensão de Exar-Kun, Nayama caiu para o lado sombrio e se juntou a ele. Ela tentou convencer Jolee a seguir o mesmo caminho, mas ele não concordou e também não teve coragem de matar a esposa, causando indiretamente a morte de muitos Jedi. Apesar disso, o conselho não puniu Jolee e ofereceu a promoção para cavaleiro, mas ele perdeu a fé no conselho e se exilou. Xanatos. Ainda no Legends e seguindo a eterna tradição de nomes bizarros da franquia, Xanatos foi o padawan de Qui-Gon Jinn. Antes de Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn encontrou um garotinho sensitivo à força chamado Xanatos em Telos 4. Com o consentimento de Creon, o pai do garoto, Qui-Gon o levou para Coruscant e começou seu treinamento. Xanatos era agressivo, o que preocupava o conselho, mas Yoda o enviou com seu mestre em uma missão como seu teste final para se tornar um cavaleiro Jedi. A missão era investigar a morte de uma sacerdotisa de Telos, e quem orquestrou seu assassinato foi Creon, o pai de Xanatos. Em uma enorme conspiração, Xanatos tomou o lado do pai, falhando no teste, e para piorar, Qui-Gon Jinn duelou contra Creon, vencendo o duelo e causando a morte do pai de Xanatos, o que fez com que ele se voltasse para o lado sombrio e deixasse a Ordem Jedi. Ferrus Olin. Também no Legends, Ferrus Olin foi o padawan da mestre Siri Tachi. Ferrus era considerado muito maduro e um rival de Anakin Skywalker, já que Anakin era exatamente o oposto de Ferrus em relação a regras e disciplina. Mestre e padawan participaram de muitas missões com Obi-Wan Kenobi, mas em uma dessas missões, com o objetivo de capturar uma cientista que trabalhava com um assassino de Edel, Ferrus decidiu deixar a Ordem Jedi. Nessa missão em Korriban, uma padawan chamada Tel Tanis morreu ajudando Ferrus. Ele acreditava que a morte dela tinha sido causada por culpa dele, e então, por conta de tudo isso, ele deixou a Ordem Jedi também. Geir. Pelo cânone, a Trandoshana Geir também deixou a Ordem Jedi, antes mesmo de se tornar padawan. Enquanto ainda eram iniciados, esperando para serem escolhidos por um mestre, Geir, Jaxin e Kirsish eram amigos. Acontece
Acontece que o Wookiee Kursish teve uma visão que Geir cairia para o lado sombrio e tentou matá-la para impedir isso. Yoda conseguiu evitar a morte da Trandoshana e, apesar de não haver qualquer indício da queda de Geir, ela deixou a Ordem Jedi para que não houvesse chance dela machucar alguém. Vamos agora para Rue. O Padawan Rue era um Lucen treinado pela mestre Konitir em Corellia durante a Alta República. Após a queda do farol de luz estelar, os Jedi foram convocados a retornar para Coruscant, porém Rue e Konitir permaneceram na cidade de Coronet para defendê-la dos Nihil, um grupo de piratas que foram a causa da queda do farol. Porém, Konitir sacrificou sua vida para salvar Rue, e desiludido com a ordem, ele abandonou seus ensinamentos e passou a viver em Coronet, atacando os Nihil como podia. Tai Yorick. Também durante a Alta República, a Tolotiana Tai Yorick também abandonou a Ordem Jedi. Ela era amiga do também Padawan Clias Terradine, e eles viviam em Alaris Prime. Clias acabou convencendo Tai a explorar o Monte Bikja, onde havia um santuário, e Clias queria descobrir seus segredos. No santuário da Irmandade Yaddle havia vários artefatos, e um deles acabou sendo desbloqueado por Clias, e ele foi tomado pelos Yaddle e atacou Tai. Ela não conseguiu ajudar o amigo e foi forçada a matá-lo, e depois de todo esse evento traumático, ela não conseguiu mais voltar para a Ordem e se tornou uma espécie de caçadora de monstros. Ahsoka, talvez a mais famosa das Padawans que deixaram a Ordem Jedi, seja justamente Ahsoka Tano. A aprendiz de Anakin Skywalker foi incriminada por sua amiga Barry Zoff, outra Padawan, pelo atentado ao Templo Jedi de Coruscant e a morte de uma prisioneira. Ahsoka foi julgada previamente pelo Conselho Jedi e expulsa da Ordem. Anakin buscou a verdadeira culpada pelos crimes e descobriu ser Barriss, que estava descontente com o caminho de violência que a Ordem estava seguindo, mas tentou provar seu ponto com mais violência. Irônico, né? Ahsoka então foi absolvida no julgamento e a Ordem Jedi ofereceu seu lugar de volta, inclusive como cavaleira, mas ela recusou, abandonando seu treinamento, porém não o caminho do lado da luz. E essa foi a nossa lista, mas se você ainda estiver curioso, que tal desbravar nossa playlist completa sobre os Jedi? Ou então descobrir por que os Jedi não voam? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.